Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 11º, Os Três Reinos. Estamos no item Os Minerais e as Plantas e vamos finalizar esse item, não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, mas vamos finalizar o assunto, questões 589, 590 e 591, finalizar o item 591. Sugiro a você que está vendo a gente pela primeira vez hoje, chegou esse vídeo aí nos seus sugeridos hoje, e você não viu nenhum vídeo anterior, eu sugiro que você assista o vídeo de ontem, que a gente começou, que a gente iniciou os três reinos, os minerais e as plantas, porque eu fiz uma explicação lá sobre todo o trajeto do princípio inteligente, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, o reino animal e chegando no reino hominal. Então, para a gente não ficar repetitivo e os vídeos ficarem longos, sugiro você que veja, o vídeo anterior. Entra lá no nosso canal, seja no YouTube, seja no Facebook, e veja o vídeo anterior. E aí já assiste esse também na sequência. Tá bom? Vamos lá. Questão 589, os minerais e as plantas. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia é aquela que a gente chama de planta carnívora, Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denunciam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos prendem a mosca que vem pousar sobre ela para tirar seu sumo, e a qual ela parece ter preparado uma armadilha mortal. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, já têm instinto pelo menos. Elas têm uma vontade, constituem uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Elas são uma transição entre um reino e outro. Resposta: tudo está em transição na natureza pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, no entanto, tudo se relaciona. As plantas não pensam e, por consequência, não têm vontade. A ostra que se abre a todos os zoófitos não tem pensamento. Só há um instinto cego e natural. Tem uma fala aqui de Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. Ninguém precisa ficar pensando, digere aí o que eu comi, coração bate e volta. Bate, agora volta, agora bate, agora volta. A gente não fica pensando nisso. O piloro, que é ele é aqui entre o duodeno e o esôfago, tá? E o estômago. Então vamos usar esse termo aqui que o Kardec colocou. O piloro se fecha quando em contato com certos corpos para impedir sua passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum a necessidade de uma percepção, muito menos uma vontade. Olha, nós temos que entender aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre o trajeto que o princípio inteligente vai fazendo. No caso da dioneia, da planta carnívora, ela tem por características materiais criar aquela seiva, certo? E ela tem ali ela foi criada dessa forma. Quando a mosca, por exemplo, gruda ali, ela não é instinto isso, é mecânico. Aquela mosca que pousou ali, ela cria uma atração para que se feche aquela armadilha, vamos colocar assim. E ao fechar, aquela enzima naturalmente digere o corpo da mosca, e isso serve como nutriente para a planta. Como serviria como nutriente para a planta caso uma mosca morresse, caísse no solo aos pés ali da raiz, e o organismo então, a planta então, através da raiz, sorveria aqueles micro-organismos, a decomposição e tudo, a decomposição do corpo da mosca na terra, tá? É o mesmo processo. Claro que é inegável que parece para nós um instinto da planta carnívora, evidentemente parece um instinto, mas nós temos que lembrar, como eu disse no vídeo anterior, que o princípio inteligente que está ali na dioneia,
ele ainda tem que passar pelo reino vegetal, no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo divino, e depois estagiar nas colônias, para só depois passar para o reino animal. Então está longe ainda. Já é uma transição? Já é uma transição porque a natureza não dá saltos. E é bem lenta essa transição. Mas esse princípio inteligente, por exemplo, que está na Dioneia, ele não precisa estar no primeiro fungo que é infinitamente pequeno, etc., que depende, que é o organismo mais primitivo do reino vegetal. Esse princípio inteligente não precisa estar lá, ele já passou por isso. Ele já foi lá no mais primitivo do reino vegetal e já está na Dioneia. Beleza, já evoluiu bastante, já saiu, não precisa mais encarnar aqui, agora não é encarnar no caso, né? Estagiar. Não precisa estagiar aqui, está estagiando aqui, aí estagia aqui, estagia aqui, estagia aqui, chegou na Dioneia. Mas ainda falta, no mundo de regeneração, mais plantas mais desenvolvidas. No mundo feliz, plantas mais desenvolvidas com outro tipo de matéria. Mundo divino, com plantas mais desenvolvidas com outro tipo de matéria. Nas colônias espirituais, que é outro tipo de matéria, são princípios inteligentes lá nas colônias. Então as flores que nós vemos lá, a vegetação, as plantas, aquilo que a gente vê no plano espiritual, não são plantas que morreram aqui e estão lá no plano espiritual. São organizações, são tipos de plantas do reino vegetal, que princípios inteligentes que já passaram até em mundos felizes, que estão estagiando lá naquele tipo de matéria, formado naquele tipo de matéria. Certo? Divaldo Pereira Franco conta, por exemplo, de um lírio que ele foi ver e tal, com a mãe dele, e conforme ele respirou, aquele lírio foi inspirado por ele assim nos pulmões, curando ele e tal, e depois quando ele foi grato, aquele lírio se formou outra vez. Ali tinha um princípio inteligente naquele tipo de matéria, que diferente da matéria do lírio que tem aqui. Então o lírio que tem aqui na Terra é feito de um tipo de matéria grosseira e tem um princípio inteligente. O lírio que o Divaldo Pereira Franco conta lá na colônia, ele é feito de uma matéria mais sutil e tem um princípio inteligente que já passou, já foi lírio na Terra, já foi lírio não, passou, estagiou em lírios da Terra, vamos brincar, em lírios no mundo de regeneração, vamos brincar em lírios no mundo feliz, em lírios no mundo divino, e agora é lírio na colônia. Não é em lírio, só para você entender a progressão, tá? Então é assim que funciona. 590. Não há nas plantas, como vemos nos animais, um instinto de conservação que as leva a buscar o que lhes pode ser útil e fugir do que pode prejudicá-las? Aqui o girassol, por exemplo, chama muita atenção, né? Ele se vira para o sol. Resposta. Pode-se dizer que é uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se dá a essa palavra. Porém, ele é puramente mecânico. Porque no reino vegetal estamos mais próximos do reino mineral. Certo? Então é mecânico ainda. Quando nas experiências químicas vedes dois corpos se unirem, é porque eles se combinam, isso é, há afinidade entre eles, e não chamais isso de instinto. Quando você coloca duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio e forma a água, não tem um instinto de conservação ali. Há uma situação mecânica criada para que isso aconteça. Uma lei divina, se quiser usar esse nome. Mas não é instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como nos outros seres, de uma natureza mais perfeita? Resposta. Tudo é mais perfeito. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens são sempre homens. Essa resposta aqui é a mais importante. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita? Resposta. Tudo é mais perfeito nos mundos superiores. Mas as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais, e os homens são sempre homens. Certo? É aquilo que eu falei. O princípio inteligente foi individualizado,
e foi para o reino vegetal. Ele vai passar pelo mundo primitivo, pelo mundo de provas e expiações, pelo mundo de regeneração, pelo mundo feliz, pelo mundo divino, colônias espirituais e vai passar então para... Ah, Fábio, mundo feliz, colônias espirituais e mundos divinos. Que seja. Que seja. A ordem é sempre essa, crescente, sempre evoluindo, sempre aperfeiçoando-se. Porém, no entanto, contudo, todavia, planta é sempre planta, animal é sempre animal e homem é sempre homem. Certo? Então, é assim que acontece. Fábio, e os animaizinhos que tem nas colônias espirituais? O que eles são? É o animal que desencarnou aqui, está lá no plano espiritual esperando? Seria bom. Ah, mas tem gente na internet falando que o animal fica esperando para voltar com o seu dono. Ele tem a evolução dele. Ele precisa evoluir. Lembra que o animal é o princípio inteligente que passou pelo reino mineral, foi individualizado no reino vegetal, agora está no reino animal e tem toda a escala para ele seguir. Não vai ficar preso a um ser humano para agradar a nós, porque nós somos bonitão do olho azul. Né? É isso. Amanhã a gente começa um novo item que é os animais e o homem, e a gente vai discorrer mais sobre esse assunto. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota sobre Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.